Gênesis 39, do versículo 7 ao 9, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E oremos. Amado Pai, Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor agora possa me ajudar a trazer a mensagem com poder, com eficácia. Nos dê ouvidos para ouvir, por favor, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite e, retomando aqui a última parte do estudo sobre Gênesis 39, nós já vimos duas das três partes que esse estudo se apresenta com a chegada de José no Egito, no capítulo 39. José, conhecido como José do Egito, e até o capítulo 38, a gente vê algumas coisas sobre a vida dele, mas ele não tinha chegado no Egito. E aqui no 39, ele chega no Egito, e com a chegada dele no Egito, o capítulo 39 nos traz três temas centrais com a chegada dele. O primeiro foi a prosperidade de José, que é um tanto interessante, visto que ele chegou lá como um escravo. Ele foi vendido pelos ismaelitas e para Potifar. Ele era um escravo, não tinha liberdade, não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha lá muita coisa. Mas mesmo assim a Bíblia repetidamente descreve ele como um homem próspero. Aí a gente entende o que é prosperidade. O motivo pelo qual era próspero é porque a Bíblia também, dentro do trecho que nós lemos, fala muitas vezes que o Senhor estava com ele. Então, se o Senhor está conosco, se nós temos Deus do nosso lado, nós somos prósperos. Não adianta se você tem dinheiro, não tem dinheiro. Prosperidade não se escreve com S cifrão. Prosperidade é uma questão de ter Deus com você. Mas isso foi a primeira parte. A segunda parte que nós vimos semana passada falava do fato sobre a tentação de José. Junto com a prosperidade de José veio também a tentação, e nós vimos isso na semana passada. E se você não estava aqui, eu aconselho você a adquirir, baixar. É disponível online no site da gente. Você deve então ouvir para fazer sentido o que estamos vendo. E hoje, na sequência, nós vamos terminar essa última parte, que é o terceiro tema que o capítulo 39 nos apresenta, que é justamente o exemplo de José. Então nós temos a prosperidade de José, nós temos a tentação de José, e nós temos o exemplo de José. Todos esses três temas apresentados com a chegada dele no Egito. Agora, nós vamos ver aqui o exemplo de José do ponto de vista de que, como eu já mencionei antes, José, ele é o personagem que mais se assemelha com Cristo. Se você vê todos os personagens bíblicos, sem exceção, todos eles têm problemas, todos eles têm falhas, todos eles têm coisas que poderiam ter melhorado. A gente vê isso na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, Sansão, Pedro, de Paulo. Todos os personagens bíblicos, especialmente os principais, que nós temos mais detalhes, todos eles trazem falhas na vida e problemas e tropeços. A exceção é José. José, você não vai encontrar nada negativo, você não vai ver nada sobre o caráter dele, alguma coisa que ele fez, alguma fraqueza dele. E ele era pecador como todos nós, ele não era nenhum super-homem, nenhum super-crente, nada disso, mas a Bíblia não relata nada sobre o seu caráter. Então nós vamos ver aqui algumas semelhanças, alguns paralelos que nós temos na vida de José, que nós encontramos também na vida de Cristo, que é muito interessante. Agora, eu não quero que isso seja apenas semelhanças para ficar no âmbito teórico e acadêmico e, que bonitinho. Não, eu quero que nós possamos aplicar essas coisas, porque se Cristo foi refletido na vida de José, e José é o nosso exemplo, assim como Cristo é o nosso exemplo, então nós devemos buscar identificar esses paralelos e aplicá-los às nossas vidas também. Deixar que José seja um exemplo, assim como Paulo falou, sejam meus seguidores, assim como eu também sou seguidor de Cristo. Bom, Cristo não havia nascido, José não conhecia Cristo, mas José tem muitos paralelos, espelha muito da sua vida, das circunstâncias da vida dele, do personagem e o caráter dele são espelhados em Cristo. Então, vamos ver algumas semelhanças com Cristo e como isso aplica-se em nossas vidas. Olha comigo no versículo 1 que nós lemos, que nós não lemos, mas nós vamos ler agora, Gênesis 39, e versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então veja aqui, o que aconteceu é que
ele se tornou um escravo, ele foi vendido, ele não foi contratado por Potifar, ele foi comprado por Potifar, se tornou um escravo. Então, qual a semelhança que nós temos com Cristo? Bom, ambos se tornaram servos. Tanto José quanto Cristo se tornaram servos. A Bíblia fala que Jesus foi vendido sobre o pecado. Quando ele foi para a cruz, ele foi lá para pagar a nossa dívida. Os dois foram, digamos assim, servos. E o caráter de José brilha justamente quando a gente vê a atitude dele como servo. Ele não fez nada de errado. Naquela época, quando você se endividava o suficiente, o que acontecia é que você poderia vender um dos seus filhos, suas filhas, para a escravidão como pagamento da sua dívida. Sério, pastor? Naquela época, muitas vezes, você podia se vender para saldar uma dívida que você tinha, você se vendia à escravidão. Você se tornava, porque é melhor você ser um escravo do que ser um preso. Ser trancafiado numa cadeia, e se acha cadeia é ruim hoje, naquela época é pior ainda. Ou muitas vezes a pessoa vinha e exigia o pagamento em sangue. Então, muitas vezes a pessoa se endividava, e não é muito diferente de hoje, só que hoje, em vez de se vender à vista, você se vende aos poucos, né? Já viu como é que está o cartão, os juros do cartão hoje em dia? Ah, só escravidão. Pois é, escravidão, exatamente. É uma escravidão diferente, mais sutil, mas é uma escravidão. É uma escravidão. Mas, de todo modo, então, foi justamente aqui, enquanto ele era servo, escravo, a atitude, o personagem, o caráter dele brilhou, porque ele abraçou a servidão, ele abraçou a escravidão com afinco. Ele não fugiu da condição de servo. Muitos de nós aqui, talvez, se tivesse uma situação parecida com a dele, qual a situação? Fui rejeitado pelos meus irmãos, quase fui morto pelos meus irmãos por nenhuma causa digna, nenhuma justa causa, e eles só me pouparam a vida porque conseguiram fazer uns trocados quando me venderam, que aliás é outra semelhança com Cristo. Cristo foi vendido por 30 peças de prata e José também foi, outro paralelo, mas muitos de nós nos revoltaríamos com aquela situação, não aceitaríamos aquela situação de sermos escravos, não por nada de errado que fizemos, não por nada que merecemos, mas muitos de nós a gente fica revoltado. Ele não, ele abraçou a situação, aceitou a situação. Ele falou, se Deus quer isso para mim, se Deus trouxe isso na minha vida, então ele abraçou aquilo e ele decidiu fazer a melhor coisa, ou tornar a melhor possível dentro da situação que ele se encontrava. E devido a isso, Potifar, que o comprou, viu e notou as qualidades de José. A gente viu 2 semanas atrás sobre a prosperidade de José, como ele se tornou um mordomo mó, ele se tornou o chefe da casa. Haviam outros, a gente vê, semana passada vimos que haviam outros escravos ou servos na casa de Potifar, e ele era o mais recém-chegado, mas ele foi promovido e foi colocado encarregado de todos os servos, de tudo na casa dele. Foi tudo que havia no campo e na casa, tudo prosperou, e ele, aqui nós lemos, quando ele retrucou aqui a esposa de Potifar, ele falou assim, eis que meu senhor não sabe o que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Tudo que Potifar tinha, ele era um homem rico, tudo que ele tinha estava confiado, colocado na mão de José para ser administrado por ele. Você veja que Potifar, ele notou, ele viu e, consequentemente, recompensou as qualidades de José. Quais qualidades? Ele era leal, ele era bom, ele era diligente, ele era honesto. Tudo isso são qualidades perfeitas de um servo. Você tem um servo, você não quer um servo que é desonesto, que é ruim, que é desleal. Você não quer isso no servo. E com certeza ele tinha encontrado muitas pessoas que tinham justamente falta nessas qualidades. Mas José não. José, ele sobressaiu. José brilhou e chamou a atenção. Do mesmo modo que Cristo se sobressaiu como um servo. Cristo, o arquiteto do universo, Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o Salvador de todos, ele se fez servo. Ele fez tudo o que o Pai queria que ele fizesse. Ele foi obediente e fiel até a morte e morte de cruz. Então nós vemos um paralelo aqui em que tanto Cristo quanto José, eles foram fiéis na sua servidão. Quando a gente acha que as coisas não vão como devem ir para a gente, quando a gente acha que as coisas não estão indo como a gente quer, do jeito que a gente quer, na velocidade que a gente quer, no tempo que a gente quer, o que acontece é que muitas vezes a gente não quer conversa. Eu quero do meu jeito,
E se não for agora do meu jeito, como eu quero, a gente se rebela, a gente se revolta, a gente toma a situação em nossas próprias mãos, resolvemos do nosso jeito. Isso não é o que o servo faz. Um servo, ele é, acima de tudo, leal, obediente. Por que nós somos assim? Por que nós somos rebeldes? Por que quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer? Por que a gente se rebela? Porque estamos demonstrando o domínio que a carne exerce sobre nós. Quando a carne exerce um domínio sobre nós, a gente vai querer fazer a nossa vontade, custe o que custar. E se Deus não está dentro disso, o problema é de Deus. Eu quero o que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero, e vai ser do meu jeito. E não foi assim. José não ficou revoltado. Ele tinha todos os motivos, humanamente falando, para ficar revoltado com a situação que ele se encontrava. Mas não. Ele foi um bom servo, ele foi recompensado por isso e ele brilhou. E nós devemos então também sermos servos, primeiramente servos de Deus. Você acha que aqui José estava servindo Potifar mais do que a Deus? Não. Você vê o caráter de José, ele estava primeiramente servindo a Deus. Mesmo na escravidão, mesmo na injustiça, mesmo com as circunstâncias não muito bom para ele, ele estava acima de tudo servindo a Deus. E se nós fizermos isso, se a gente encarar tudo que a gente faz, seja no trabalho, na escola, na família, em casa, no lar, na igreja, no ministério, como sendo servos primeiramente, acima de tudo, servos de Deus. O apóstolo Paulo, conhece o apóstolo Paulo? Eu também não conheço, eu conheço o Paulo. O apóstolo Paulo, ele falando aos servos, ele fala assim, olha, os servos sirvam a seus mestres como ao Senhor. Eles falam, você tem um patrão, lembre-se, você não está apenas trabalhando para o seu patrão, você está servindo a Deus, você está representando Deus. Então, a primeira pessoa que a gente tem que colocar na cabeça que devemos ser servos é ser servos para Deus. Depois somos servos às outras pessoas e nós devemos estar no fim da lista, no fundo da prioridade. O problema é que o que a carne quer, ela quer inverter a coisa. Primeiro eu, depois talvez os outros e Deus. Bom, Deus é Deus que se vire para lá. Deus é Deus, nada a ver comigo. Ele é Deus, se Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Eu não preciso dele, não precisa de mim. Deus fica completamente fora dessa questão. Então, se não agrada a mim, é o todo importante. Tem que agradar a mim. Isso não é ser um bom servo. Um bom servo coloca Deus primeiramente, depois os outros e por último nós mesmos. E quando nós somos servos e nós servimos a Deus e servimos aos outros, isso sempre exalta a Deus. Isso sempre glorifica a Deus. Lá em Mateus 5,16 fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê, pastor? Continua. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então veja bem, se a gente está sempre servindo a Deus e servindo aos outros, isso vai ser traduzido e transformado em quê? Em obras, boas obras. O que as pessoas vão ver, vão notar e vai glorificar o nosso Pai que está no céu. E, inclusive foi isso que aconteceu. O patrão dele, ele viu, ele percebeu, ele notou estas coisas. Ele viu que havia, ele notou que havia em José algo diferente. E lembre-se disso. Para muitas pessoas, você vai ser a única Bíblia que eles vão ler. Como assim, pastor? Temos gente lá fora que não vai ler uma Bíblia, mas vão ler você. Como assim, pastor? Vão me ler? Eles vão ver o seu testemunho. Eles vão ver como você vive, como você fala, como você anda. Eles estão vendo onde é que você está no dia do culto. Ele está vendo a sua reação. Ele está vendo quando você está brigando com sua esposa, jogando panela, quebrando copo. Ele está vendo quando seus filhos respondem você. Ele está vendo tudo isso, gente. As pessoas estão vendo, estão lendo. É aqui que fala, assim resplandeça a vossa luz. O que está brilhando do seu lado, da sua vida? Na escola, no trabalho, você é aquela pessoa que chega sempre atrasada, aquela pessoa que sempre enrola no serviço, aquela pessoa que sempre deixa para os outros fazer o seu serviço, se puder, está sempre querendo um atalho e fazer o menos possível. Você é aquela pessoa que chega atrasado e sai cedo, você é aquela pessoa que está enrolando o patrão. Na escola você está pegando cola, arrumando confusão, fofoca, intriga. Tudo isso as pessoas estão vendo. E tem muita gente que não vai aceitar a Cristo pelo mau testemunho dos filhos de Deus.
Já pensou nisso? Já pensou que você tem que prestar contas para Deus sobre isso? Tem pessoa que, alguém chega para falar de Cristo, falar da Bíblia, de Deus, eles vão dizer, quero não, sabe por quê? Na minha sala de aula tem uma fulana ou um fulano, eles colam, fofocam, pintam, bordam, desrespeitam o professor, só chega atrasado. Se isso é ser crente, estou fora. Deus não, eu tenho um vizinho, o cara é terrível, é terrível, só briga com o gato cachorro. Ele só vive bêbado, ele só vive brigando e não sei o que. Bom testemunho, a pessoa vai dizer, é isso ser crente, muito, muito obrigado, mas eu estou bem como eu estou. Muito obrigado, pode deixar. Não. Sabe o que atraiu, o que deu um gostinho para mim, irmã Simone? O que abriu nossos ouvidos ao Evangelho, sabe o que foi? Foi a família do pastor Júlio. A gente teve a oportunidade de conhecê-los no seu lar, ver eles como um casal, suas filhas, o porte e comportamento das suas filhas. Tudo isso, não foi isso que nos levou a Cristo, claro que não, mas aquilo abriu nossos ouvidos, a gente ouvia com mais atenção, a gente dizia, bom, isso eu quero para mim. Eu quero ter um casamento assim, eu quero ter uma família assim, eu quero ter filhos e filhas assim, isso eu quero para mim. Um lar harmonioso assim eu quero para mim. Te garanto, chego lá, está ele fumando cigarro, ela bebendo, os filhos gritando, berrando, os dois, a maior confusão de casa, eu chego lá e falo, opa! Aqui não tem muito mel para me atrair, não. Então entenda, muita gente você vai ser a única, ou a primeira Bíblia que eles vão ler. Por isso que nós devemos deixar nossa luz brilhar. Agora, para a gente fazer isso, nós temos que ser, servos, primeiramente de Deus. Primeiramente de Deus, depois os outros. E quando a gente faz isso, a Bíblia chama isso do seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sirva primeiro a Deus e aos outros. Isso é buscar a justiça do reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente inverte isso e fala, não, deixa que eu vou buscar essas outras coisas, nem você consegue, nem o reino de Deus é exaltado e todo mundo perde. Deus sabe o que faz, vamos seguir a receita dele. Primeira semelhança, então, e o primeiro exemplo que José nos dá é, seja um exemplo também. Jesus foi um exemplo, José foi um exemplo, nós devemos ser um exemplo também para as pessoas. Como? Deixando a luz brilhar. E assim como José e Jesus, ambos foram servos primeiramente de Deus, nós também devemos ser a mesma coisa. Olha comigo no versículo 14, vamos ver aqui outra semelhança, outro exemplo que nós temos. O versículo 14 de Gênesis 39 fala assim, chamou os homens de sua casa. Isso aqui foi depois da acusação que a gente leu, que a mulher de Potifar acusou ele de tentar atacar ela e tal coisa. E então, no versículo 14, José do Egito caiu fora, a Bíblia fala que ele fugiu, e de modo dramático, nós vimos isso já, ele deixou, inclusive, a túnica na mão dela, ele fugiu. E no versículo 14 fala que ela chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede meu marido, trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Ok, o que está acontecendo aqui? Qual a semelhança e qual o exemplo nós podemos tirar disso? Tanto Cristo quanto José foram falsamente acusados. Ambos foram falsamente acusados. Me diga uma coisa, ele foi a ela para deitar com ela? Foi ele que foi a ela? Foi ela que gritou com grande voz? Não, foi tudo o contrário. Foi ela que foi a ele. Foi ele que fugiu. Foi ela que armou tudo. Foi totalmente falso essa acusação. E não só ela mentiu sobre o ataque, olha a palavra aqui, a palavra escarnecer. Ela falou que ele foi lá escarnecer, zombar deles. Deles quem? De Potifar, a esposa dele e toda a casa de Potifar. Não sabemos se tinham filhos aí no meio, a Bíblia não fala, mas de toda a casa dele. Ela o acusou não só de tentar atacá-la, mas também de escarnecer dela. E ela aqui, essa mulher de Potifar, nós já sabemos que coisa boa essa mulher não era, ela tinha a moral de uma prostituta e a língua de uma cobra, basicamente. Descreve-se perfeitamente quem era essa senhora Potifar aqui. Mas o que aconteceu é que ela ficou ofendida e ultrajada pela recusa de José.
Nós já vimos isso. Provavelmente essa não foi a primeira vez que ela lançou charme em cima de alguém. Mas com certeza, eu imagino que foi a primeira vez que alguém falou, não, muito obrigado. Foi a primeira vez que alguém recusou. E ela, no mínimo, sendo uma mulher que estava acostumada a ter tudo na vontade dela, talvez uma mulher muito bonita, linda, maravilhosa, grande coisa, não estava acostumada, e ela se sentiu o quê? Ofendida e ultrajada e rejeitada. E ela ficou toda dodói. E falou, vou me vingar desse José. Como ele ousa me recusar? Como ele ousa rejeitar essa belezura toda? Só que atrás daquela belezura havia uma cobra, havia um diabo, havia um tentador. E José enxergou isso e ele, caiu fora. E isso causou ela, então, fazer o quê? Entregar, mentir, falsamente acusar. E igualmente, gente, os fariseus falsamente acusaram e mentiram sobre Jesus. Não havia acusação legal nenhuma contra Cristo. Eles o acusaram falsamente. Eles mentiram sobre ele, disseram que ele vinha para desbancar os romanos, que ele vinha tirar Pilatos do poder, ele vinha estabelecer o seu reino, e eles mentiram e acusaram e caluniaram a Cristo para acusá-los. Por quê? Do mesmo jeito que a esposa de Potifar teve seu orgulho ferido, os fariseus também tiveram seu orgulho ferido. Se sentiram ofendidos ou escandalizados com aquela situação toda. Inclusive é isso que fala Mateus 15, 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas coisas, se escandalizaram? Os discípulos vieram porque Jesus falou umas coisas duras para os discípulos, para os fariseus. Ele falou umas verdades. E os discípulos disseram, Cristo, Jesus, calma. Os fariseus, eles ficaram escandalizados, ficaram ofendidos. Se você ler adiante, Jesus falou assim, esquece eles. Pois bem, esse escândalo dos fariseus foi o que levou Cristo a ser preso, falsamente acusado. Teve uma piada de um julgamento e foi crucificado. Do mesmo jeito, ele foi falsamente acusado, assim como José. Sim, pastor, o que tem isso a ver comigo? Às vezes o crente, às vezes eu e você, nós vamos ser acusados falsamente. Muitas vezes vão se levantar calúnias e mentiras, acusações falsas, infundadas. Quando isso acontecer, não fique chocado, não fique triste. Regozije-se, porque a mesma coisa fizeram com os profetas, com os discípulos, com Cristo. Falsa acusação não é nenhuma novidade. Tá? Agora, o triste é quando a acusação não é falsa. O diabo nem sempre tem que mentir quando acusa o crente. Porque nós damos pedra bastante para ele jogar na gente. O que devemos fazer é tirar essas pedras da mão dele. Não dê motivo para Satanás, o acusador, lhe acusar. Ele já tem acusação demais. Não dê mais pedra para ele jogar em você. Mas ele foi falsamente acusado e nós seremos muitas vezes falsamente acusados também. E como é que ele reagiu? Que bom que você perguntou. Vamos para o versículo 19. Gênesis 39, versículo 19, fala assim: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. Nós vimos semana passada que a ira dele se acendeu, mas não fala contra quem. Aqui não fala que ele ficou irado ou bravo com José. E a gente pode ver pelo resultado que, de fato, ele não ficou bravo com José. Mas Potifar, como eu falei semana passada, ele sabia o tipo de mulher que ele tinha. Eu falei agora há pouco que José não foi a primeira vítima que ela tentou fazer. Ela provavelmente já tinha feito isso muitas outras vezes. Então ele sabia que tipo de mulher que ele tinha. Ele era um grande capitão de Faraó, mas ele era um grande fraco em casa. Ele era um grande fraco em casa. No Antigo Testamento, e até no Novo também, pessoas perdiam a vida por bobagem, gente. Por bobagem. Vinha um mensageiro, trazia uma notícia ruim. Se o rei não gostava da notícia, mandava matar o mensageiro. Era comum isso. Aí vem um ditado, não mate o mensageiro, porque era comum. Você vinha lá, naquela época não tinha telegrama, não tinha e-mail, não tinha texto. O texto era uma pessoa que vinha. Rei, é o seguinte, aconteceu assim, 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 assado. Se o rei não gostasse da sua notícia, prepare-se para correr para o outro lado, porque
Não gostei, mate. Mas só estou trazendo a notícia. Mate. Acontecia, era comum. Aí você imagine um servo atacar e tentar estrupar a patroa, a esposa do mestre dele. Gente, isso daqui era desculpa para você ser morto da forma mais cruel, lenta e dolorosa possível. Potifar mandou fazer o que com ele? Prendê-lo. Gente, ele podia ter mandado amarrar ele num formigueiro. Queimado vivo, esquartejado. Amarrava 2 braços, 2 pernas em 4 cavalos e mandava os cavalos desmembrar a pessoa. Nossa, pastor, isso existe? Acontecia, gente. O fato é que Potifar apenas mandou José para a cadeia mostra que ele não estava com raiva de Potifar. Ir para a cadeia, isso daí era de menos. E 2, ele não foi para a cadeia aguardar a execução, ele foi para a cadeia para ficar preso. Ele podia ter matado, mas ele não fez isso. Potifar sabia que José era inocente, mas precisava fazer alguma coisa para salvar a cara, para salvar a moral, digamos assim, da família, para não ficar uma coisa feia. Já pensou? Tu soube que o escravo ali tentou pegar a mulher do patrão e ficou tudo... Não. A mulher, você pode chamar aquilo de Potifar, aquela coisa que ele tinha com a mulher, arrumou uma situação que ele teve que fazer alguma coisa, ele precisou ser injusto com um homem inocente. Essa fraqueza de Potifar era a mesma fraqueza que nós vemos em Pilatos. Mesma fraqueza. Ambos sabiam que estavam tratando de homens inocentes. Pilatos sabia que Jesus não tinha feito nada de errado. Pilatos sabia que Jesus era inocente, tanto que ele quis soltar. Ele até falou, bom, você quer que eu dê para você Barabas ou Cristo? Sabendo, nós não vou escolher esse bandido assassino aqui, né? Esse bandido já matou um monte, ele está marcado para ser executado, eles não vão escolher Jesus, eles vão escolher para crucificar o bandido que já matou e aprontou e roubou um monte deles. Por quê? Porque ele queria libertar Cristo. A mulher dele teve um sonho e veio para ele e falou, marido, eu tive um sonho esta noite, não tem nada a ver com este homem. Pilatos fez de tudo, mas o povo falou que não, solta o bandido e crucifica Cristo. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Potifar sabia que José era inocente. Sim, pastor, que mais? Olha o que fala aqui, olha, essa fraqueza. Mateus 27 e versículo 17 fala assim, portanto, estando eles reunidos, aqui é o julgamento de Cristo, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barabás ou Jesus chamado Cristo? Versículo 18, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia que não era nenhum mal feito que Jesus fez, mas ele foi entregue por causa de quê? Algum crime? Não, era puramente inveja. Ele falou, não foi nada de errado. Este homem é inocente. Ele falou, este homem é inocente. Eu não vejo falha nesse homem. Sim, pastor, o que tem isso a ver com a gente? Ambos Pilatos quanto Potifar precisavam e buscavam satisfazer a vontade alheia. Potifar precisava satisfazer a sua esposa, que foi ultrajada, que foi ofendida. E Pilatos tinha que satisfazer os judeus e também a Roma. Lembrando que os fariseus disseram, olha, ele falou que é rei. Ele falou que é rei dos judeus. E nós sabemos que apenas César é o nosso rei. Está vendo um bando de vermes que eram. Se você não crucificar ele, nós vamos dizer para o seu chefe que esse homem falou que é rei dos judeus e não César. Aí você vai ver uma coisa. Aí criaram uma situação em que Pilatos foi obrigado a tomar uma atitude sabendo que se tratava de um homem inocente. Sim, tudo isso para dizer o quê? Tanto José quanto Cristo permaneceram o quê? Calados. Cristo não falou nada. As profecias profetizaram sobre ele que como uma ovelha silenciosa foi aos seus tosqueadores. Ele não se defendeu, não protestou. Você vê aqui que a gente leu, aconteceu que eu vi no Senhor as palavras da sua mulher, ele falava dizendo, conforme essas palavras me fez seu servo, a sua ira acendeu, aí mandou prendê-lo. José falou alguma coisa? José falou, mas não fui eu, mas eu não fiz. Mas ele ficou o quê? Calado. Sabe, às vezes quando as pessoas lhe atacam,
Sabe a melhor coisa que você faz? Nada. Não faça nada, não fala nada, simplesmente entregue a Deus. Amém. Gente, como pastor nessa igreja, eu já fui atacado, acusado, mal falado. Sabe o que foi que eu fiz? Nada. Eu não fiz nada, não falei nada. Não saí minha própria defesa, não saí, simplesmente, ok. Eu vou entregar isso na mão de Deus. Sabe uma coisa? Deus sempre resolve. Amém. Mais cedo ou mais tarde, justiça é feita. E a verdade vem à tona de um modo espetacular. Então, não busque você fazer justiça. Às vezes nós temos que simplesmente nos calar perante a acusação. Esse é o exemplo que temos em Cristo, que temos em José. Muitas vezes nós também, a melhor coisa que a gente faz é se calar e deixar que Deus tome conta. O que mais? Vamos para o versículo 19, que diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Veja bem, ele quando fala que o Senhor o tomou, ele não falou nada, não protestou nada. Mas aqui eu quero dizer o seguinte: tanto José quanto Cristo, eles sofreram fisicamente. A gente aqui, às vezes, tem a impressão de que José não sofreu muito. Afinal, ele só foi para a cadeia, né? Não foi como Cristo, que foi torturado e sofreu fisicamente. José aqui não. Tudo bem, estava preso, não era nenhuma colônia de férias, mas também... Mas tem que entender que ele sofreu fisicamente na cadeia. Fora o desconforto e fora as privações, tal coisa, ele sofreu. A gente vê isso lá em Salmo 105. Salmo 105, versículo 17, fala assim: Mandou perante eles um homem, José. Salmo 105 está falando sobre José do Egito, essa parte. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. Versículo 18. Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Você veja bem, esses grilhões, eles colocavam você numa espécie de dois braços de ferro que eles fechavam e apertavam, aquilo ficava apertando e entrando, aquilo cortava, sangrava. Qualquer movimento era doloroso, você não podia sentar, deitar, se virar, qualquer movimento doía, era sofrido. Ele sofreu fisicamente, gente. Ele sofreu fisicamente, assim como Cristo sofreu fisicamente. E qual é o exemplo? Bom, o exemplo é o seguinte: às vezes nós crentes não está além do nosso chamado e dever de sofrer fisicamente. Sabe, existe uma certa organização que se chama de igreja e o seu lema é: pare de sofrer. É engraçado, porque na Bíblia eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu vejo Cristo, que foi chamado um homem de dores, um homem sofredor. Eu vejo os apóstolos, os discípulos, os servos, os profetas. Todos sofreram. Eu não sei onde é que saiu essa história que o crente não sofre. Não deve, não pode, e é um grande erro. Se você está sofrendo algo de errado. Eu não vejo isso. Eu vejo o contrário. Se alguém quer viver piamente em Cristo, sofrerá o quê? Tribulação. Isso que nós vemos na Bíblia. Então, o exemplo é o quê? Pode ser que nós vamos ser chamados a sofrer fisicamente de uma forma ou de outra. Eu não sei como, nem os detalhes, mas não é além do chamado da gente ter que sofrer. E mesmo sofrendo assim, em grilhões, em ferros, como a gente vai ver no capítulo 40, José também se sobressaiu na cadeia. E nós vamos entrar no capítulo 40 daqui a pouquinho, mas antes disso, olhe comigo no versículo 21. Ele foi preso, estava no cárcere. No versículo 21, a gente tem o próximo exemplo. Versículo 21 fala assim: O Senhor, porém, estava com José. Veja bem que maravilha. Ele estava preso, em grilhões, amarrado, mas quem estava com ele? O Senhor estava com ele. Gente, você pode estar numa cadeia, você pode estar em sofrimento, você pode estar no fim do poço, mas se o Senhor está com você, está tudo tranquilo. E continua. E o Senhor estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor é o chefe dos carcereiros, tá? E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Veja bem,
Tem um ditado em inglês que fala assim: você não pode segurar um homem bom. Você não pode segurar um homem bom. Você pode prender, tropeçar, amarrar, mas um homem bom sempre vai se sobressair. Ele era um escravo na casa de Potifar, ele se tornou o quê? Chefe da casa. O diabo arrumou uma com ele, foi falsamente acusado, foi preso. Lá na cadeia, na masmorra, lá todo em grilhões e em ferros, acontece o quê? Ele é chefe da cadeia. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Por quê? Porque ele era um servo, ele servia. Olha, ele estava lá encarregado por quê? Porque ele servia primeiro a Deus e depois aos outros. E Deus falou: sabe uma coisa? Eu preciso de alguém que me sirva e sirva os outros lá dentro. Eu já sei quem vou colocar. Eu vou colocar José lá dentro. E José estava lá em uma missão. A gente às vezes não pode entender nossa condição, nossa situação, mas se nós estamos servindo a Deus, nós sempre estamos em uma missão para Deus. Deus tem um propósito, seja isso como escravo na casa de alguém, seja isso como preso na cárcere, Deus sempre tem uma missão. Se a gente estiver servindo a Ele, primeiramente, sendo servos a Ele. E o testemunho que ganhou respeito junto a Potifar foi o mesmo que ganhou respeito para ele agora no cárcere. E ele subiu e se tornou o chefe do cárcere. Agora, Jesus também viveu e morreu de tal modo que até o centurião que o crucificou, notou. E esse é o exemplo e semelhança que nós vimos entre os dois. Tanto José quanto Cristo ganharam respeito dos seus algozes, das pessoas que traziam tormento para eles. José preso. Quem você acha que colocou os grilhões e os ferros no pé dele? Quem você acha que foi? Foi o carcereiro mau, foi o chefe que mandou fazer isso. Só que ele achou graça aos olhos do chefe. E Cristo também viveu e morreu de tal modo que a gente lê lá em Lucas 23, 47 o seguinte: e o centurião, ou seja, era o oficial encarregado daquela tropa que havia guardado e crucificado a Cristo. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. O romano, pagão, perdido, deu glória a Deus. Dizendo: na verdade, este homem era justo. Ambos ganharam respeito dos seus algozes. Olha, nós vamos ter inimigos, eles podem nos odiar, nos acusar, pintar e bordar, mas eles sempre deveriam reconhecer o nosso caráter. Eles podem jogar pedras, eles podem jogar calúnias, eles podem nos odiar, mas eles sempre devem notar o nosso caráter. Sobressair a nossa luz brilhar. O grande cardeal Latimer, ele foi queimado vivo na fogueira, na Inglaterra, 1700 e tralalá. Ele havia assinado um tratado onde dava o apoio aos inimigos de Deus. Eu estou simplificando a história aqui. Percebendo o seu erro e sabendo que corria perigo de vida não, certeza de morte, ele voltou atrás e disse: aquilo que eu falei é tudo besteira. Eu retraio tudo o que eu digo. Ele foi preso, foi levado ao lugar de execução, colocaram a madeira, com um tronco no meio, foi colocado sobre a madeira. Quando foram amarrar ele disse: não precisa me amarrar não, não precisa de corrente não. Eu abraço a fogueira. E quando acenderam fogo, a mão que ele tinha assinado aquele tratado, que ele recantou e voltou atrás, ele botou na chama e falou: você, mão maldita, você vai queimar primeiro. Os inimigos dele reconheceram o caráter dele. Não é interessante isso? Os cristãos, quando eram levados para o Coliseu para serem devorados e mortos, para o entretenimento do público, muitos do público ficavam tocados. Com o quê? Com o fato que eles estavam sendo mortos, mas não estavam praguejando, não estavam negando a Deus, estavam louvando e cantando hinos. E muitos dos espectadores abriram o coração e encontraram uma fé em Cristo por causa do testemunho daqueles. Entenda, nós vamos ter inimigos. Eu fico muito suspeito do crente que não tem inimigo. A Bíblia fala que quando todo mundo lhe ama e todo mundo lhe bajula, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada.
O mundo me odiou, vai odiar você também, Jesus falou. Não fique surpreso com isso. Mas entenda, podemos ter inimigos, mas que eles nunca devem desperceber o nosso caráter cristão, nosso testemunho. Gênesis 40, rapidinho, estamos já terminando aqui. Gênesis 40, outra semelhança e exemplo, ambos foram rodeados por criminosos, tanto Cristo quanto José. Eu sei que o capítulo 40 para a semana que vem, mas vamos adentrar rapidamente aqui. Gênesis 40, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então o padeiro e o copeiro, eu não sei o que eles fizeram, ele não fala, mas ofenderam o faraó, e o faraó mandou eles para a cadeia. E lá se encontraram com José, que também estava na cadeia. Ou seja, esses dois eram o quê? Eram criminosos. Eles eram de fato, a gente não sabe o que fizeram, mas de fato não estavam lá sob falsa acusação, eles de fato haviam feito alguma coisa de errado. Ele estava, então, aí entre os dois. Jesus na cruz e José na cadeia, mas na cruz e na cadeia, Jesus também estava. Tinha um ladrão de um lado, ladrão do outro. Ambos, como veremos semana que vem, na cadeia, José tinha esses dois criminosos, o padeiro e o copeiro. Ele trouxe boas novas de que ele seria solto em breve, e ele o foi. E o outro trouxe as novas de que ele não seria, e que ele seria morto, que de fato ele foi também. Assim Cristo, para um dos ladrões, falou, você estará comigo aonde? No paraíso. O outro recusou, querer nada a ver com Cristo, morreu e foi para o inferno. Então veja a semelhança dos dois. Sim, pastor, o que tem isso a ver com a gente? Bom, nós também estamos rodeados de pecadores perdidos. À esquerda e à direita, no seu dia a dia, eu e você, nós estamos rodeados de pessoas que são transgressores perante Deus. Como eu e você éramos e somos. E nós temos uma escolha. Nós podemos levar boas novas ou más novas. Se a gente leva boas novas, o nosso trabalho é levar as boas novas. Se a pessoa vai ou não aceitar ou rejeitar, aí não é mais com a gente. Nada a ver com a gente. Nós temos que levar as boas novas. E aqui nós temos José levando boas novas para um deles e para o outro más novas. Então nós temos que levar as más novas e as boas novas. Pastor, as más novas antes de levar as boas novas, nós temos que levar as más novas. Não as mais novas, as más novas. Como assim? Dizendo, você é um pecador e se você morrer hoje, você vai para o inferno eternamente. Assim que se começa a evangelização. Você tem que perder a pessoa primeiro. Você entende que a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, instituídos à glória de Deus, todos nós somos transgressores, todos nós merecemos o salário do pecado, que é a morte, fisicamente, espiritualmente. E se você morresse hoje, agora, você mereceria ir para o céu? Não, para o inferno. Pois é, eu dei as más novas. Você tem que dar as más novas, gente. Para quê? Para a pessoa perceber que a situação está preta, está ruim, está complicada. Aí você dá as boas novas. Que Jesus morreu por nós para pagar os nossos pecados, que podemos ter o perdão, reconciliação com Deus e uma certeza de ir para o céu. Então a gente tem que dar as duas novas, assim como José fez. E estamos cercados, não precisa ir muito longe, não. Você não precisa ficar olhando e buscando. Gente, você sai aqui na rua, você começa, não vai, bate uma porta, duas portas, alguém na rua andando, alguém na praça, alguém jogando bola, alguém. Você não precisa ir muito longe, não, para encontrar alguém que precisa do Evangelho. Estamos rodeados, cercados de pessoas no ônibus, na escola, no trabalho, em casa, na rua, nas praças. Todo canto. Clientes, freguês, empregado, patrão, todo canto tem. Estamos rodeados de pessoas que precisam receber isso. E por último, para terminar, em resumo, Gênesis 40, versículo 14. José falou assim para o copeiro: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menções de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Sabe, estava bom para ele lá, era o chefe, mas ele queria sair da cadeia. E ele pediu para o copeiro para ser lembrado. Lembre de mim. Cristo também pediu para ser lembrado. Toda vez que celebramos a ceia do Senhor, nós lemos lá em 1 Coríntios, fazer isso em memória de mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Cristo pediu para ser lembrado. Só que não é para ser lembrado uma vez por mês, uma vez cada 2 meses.
É para a gente lembrar de Cristo todos os dias. A ceia é apenas um momento que a gente aperta aquele botão de resetar, é um momento que a gente como igreja se junta, mas não quer dizer que a gente só pode se lembrar, ter o memorial de vez em quando, em algumas semanas. Não, para ter todo dia, toda hora, sempre estar lembrando. Agora, esse copeiro, passou-se um bom tempo, como nós vamos ver, passou um bom tempo até que ele se lembrasse e falasse para o faraó, e que ele viesse a sair. Eu não vou adentrar no capítulo 40 hoje, mas foi porque o copeiro odiava José, não gostava de José? Não, o copeiro simplesmente o quê? Esqueceu. O copeiro ficou ocupado no seu trabalho, ficou ocupado no seu dia a dia, ficou ocupado, e simplesmente fugiu da memória dele, de José. Foi só quando o rei, o faraó, teve um sonho, e o copeiro ficou sabendo, e ele falou, peraí, eu estou lembrando, tem um cara que sabe interpretar sonho, ele está preso. Lembrou dele. Mas a verdade é que não tinha nada contra José. Ele simplesmente esqueceu. E muitas vezes a mesma coisa acontece com a gente. Nós simplesmente esquecemos. Nós nos ocupamos do nosso dia a dia, família, casa, trabalho, escola, conta, compras, afazeres, lazer, e a gente esquece. Esquece. Cristo sai da mente. Prioridade lá embaixo. As coisas não importantes se tornam importantes. Porque a gente se esqueceu de Cristo, gente. Sabe qual a cura disso? Leia a sua palavra todo dia. Medite na sua palavra todo dia. Tenha um tempo de oração. Fale com Deus. Não só todo dia, mas o dia todo. Em tudo. Quando sai de casa, subir no ônibus, toda a situação, constantemente. Orar sem cessar, a Bíblia fala. Eu te garanto, aquele crente que lê a Bíblia só no dia de domingo aqui, que vem para a igreja, para a gente fazer a leitura bíblica, a gente lê 2, 3, 4 versículos. Se aquilo é sua leitura bíblica, eu te garanto que você está se esquecendo de Cristo durante a semana. Se a única oração que você faz é aquela que a gente faz aqui, Deus abençoe o culto também. A sua vida de oração é quando a gente ora aqui na igreja, eu te garanto que você está esquecendo de Cristo na sua vida. Te garanto. Como é que você sabe, pastor? Eu não preciso saber, eu estou dizendo. O que enche sua mente? Eu entendo, tem trabalho, escola, criança, conta, marido, mulher, eu entendo tudo isso, mas onde está Cristo? Lembra-te de mim. Sabe o que Deus falou para Israel quando chegaram à Terra Prometida? Ele falou assim, tome cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor teu Deus e de como eu te tirei da terra do Egito e de como eu trouxe você para a Terra Prometida. Cuide que não esqueça de mim. Sabe o que o povo fez? Esqueceram de Deus. Por isso os problemas que tiveram, a gente lê os problemas constantes, porque o povo se esqueceu. Cura diariamente. Se encontre com Deus. Medite na tua palavra. Tua palavra guardei no meu coração, ó Deus, para que não peque contra ti. Você esconde a palavra de Deus no seu coração? Ambos pediram para serem lembrados. E nós também devemos nos ocupar em lembrar e nunca ficarmos ocupados demais ao ponto de esquecer a coisa mais importante da nossa vida, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos